Carmen Oliveira segurou a mão pequena da filha com força desesperadora, enquanto caminhava pelos corredores de mármore da mansão Montenegro. Aos 38 anos, ela havia trabalhado como faxineira por 15 anos sem nunca quebrar uma única regra. Mas naquela manhã de segunda-feira não tinha escolha. A escola de Isabela havia fechado por problemas na tubulação. A vizinha que cuidava da menina estava no hospital. E Carmen não podia faltar ao trabalho sem arriscar perder o emprego que sustentava as duas. Isabela, de apenas 6 anos, caminhava silenciosa ao lado da mãe, seus olhos castanhos arregalados diante da opulência que nunca havia visto antes. A menina usava seu melhor vestido, uma peça simples que Carmen havia costurado à mão, e carregava uma mochila pequena com livros de colorir e alguns brinquedos para se distrair enquanto a mãe trabalhava. Era a primeira vez que pisava naquela mansão que conhecia apenas através das histórias que a mãe contava. Ricardo Montenegro circulava pela casa com a irritação habitual de um homem acostumado a ter controle absoluto sobre seu ambiente. O bilionário de 52 anos havia construído um império no setor de mineração e sua personalidade refletia a dureza do negócio que comandava. Funcionários tremiam quando ele passava, sua voz ecoava pelos cômodos como trovões que anunciavam tempestades, e qualquer desvio das regras estabelecidas era punido com demissões sumárias. A presença de uma criança na mansão durante o horário de trabalho era uma violação inaceitável das normas que Ricardo impunha com rigidez militar. Quando desceu para o escritório e viu a menina sentada discretamente no canto da sala enquanto Carmen limpava, sua primeira reação foi de fúria controlada. Nenhum funcionário jamais havia ousado trazer problemas pessoais para dentro de sua propriedade privada. Carmen sentiu o coração parar quando viu Ricardo parado na porta do escritório, observando Isabela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. A menina estava absorta em seus livros de colorir, completamente alheia à tensão que pairava no ar. "Senhor Montenegro", Carmen começou com voz trêmula, "eu posso explicar. Não vai acontecer novamente, eu prometo." Mas a reação de Ricardo foi completamente inesperada. Em vez da explosão de raiva que Carmen esperava, ele ficou parado, observando a menina com uma intensidade estranha, como se estivesse vendo um fantasma do passado. Seus olhos percorreram cada detalhe do rosto de Isabela. O formato dos olhos, a curva do nariz, a cor exata dos cabelos castanhos, que caíam em ondas suaves pelos ombros pequenos. A transformação no comportamento de Ricardo foi sutil, mas Carmen, que o conhecia há 15 anos, notou imediatamente. O homem, que segundos antes parecia pronto para demiti-la, agora demonstrava uma curiosidade quase paternal. Ele se aproximou devagar da mesa onde Isabela desenhava e, pela primeira vez em décadas, sua voz saiu suave quando perguntou: "Que desenho bonito é esse?" Isabela ergueu os olhos e sorriu com a inocência natural das crianças, sem medo do homem poderoso que aterrorizava adultos. "É uma casa com jardim", respondeu ela, mostrando orgulhosa seu trabalho. "Um dia eu e mamãe vamos morar numa casa assim." Ricardo sentiu algo se remexer em seu peito, uma emoção que havia enterrado há tanto tempo que quase não reconhecia mais: ternura. Nos dias que se seguiram, Carmen observou mudanças no comportamento de Ricardo que a deixavam completamente confusa. O homem que havia passado 15 anos ignorando sua existência agora perguntava casualmente sobre Isabela. Se ela estava bem na escola, se precisava de alguma coisa, se gostava de estudar. As perguntas vinham disfarçadas de conversas casuais, mas Carmen percebia uma intensidade por trás de cada palavra. A situação se tornou ainda mais estranha quando Ricardo começou a aparecer nos cômodos que Carmen estava limpando sempre que mencionava ter problemas com o cuidado de Isabela. Na semana seguinte, quando a escola fechou novamente por um feriado inesperado,
Ele não apenas permitiu que Carmen trouxesse a menina novamente, mas até mesmo ofereceu o escritório como um local mais confortável para ela ficar. Isabela, com a naturalidade das crianças, começou a tratar Ricardo como um tio distante, mas gentil. Ela mostrava seus desenhos para ele, contava sobre suas aulas na escola e, principalmente, fazia perguntas inocentes sobre a mansão que ele respondia com uma paciência que Carmen nunca havia presenciado. "Por que sua casa é tão grande?" perguntou a menina numa tarde. "Você não se sente sozinho aqui?" A pergunta de Isabela pareceu atingir Ricardo como uma flecha certeira. Carmen viu seus olhos se encher de lágrimas, que ele rapidamente disfarçou, mas a vulnerabilidade havia sido exposta por alguns segundos. "Às vezes, sim," ele respondeu honestamente. "Casas grandes podem ser muito silenciosas quando não há risadas para preenchê-las." Carmen começou a notar detalhes que a incomodavam profundamente. Ricardo sabia coisas sobre Isabela que ela nunca havia mencionado. Que a menina era alérgica a morangos, que tinha pesadelos quando assistia filmes de terror, que adorava desenhar casas porque sonhava em ter uma própria. Como ele poderia saber dessas informações íntimas sobre sua filha? A situação mais perturbadora veio quando Ricardo trouxe presentes caros para Isabela. Bonecas importadas, livros de arte, material escolar de qualidade superior. Carmen tentou recusar educadamente, explicando que não podia aceitar presentes tão valiosos. Mas Ricardo insistiu com uma veemência que beirava o desespero. "É só um agrado para uma menina especial", dizia ele. Mas havia algo mais profundo naqueles gestos. O momento mais revelador aconteceu numa tarde quando Carmen flagrou Ricardo observando Isabela dormir no sofá do escritório. A menina havia cochilado depois do almoço e ele estava parado ao lado dela com uma expressão de dor profunda que Carmen jamais havia visto. Quando percebeu que estava sendo observado, Ricardo murmurou: "Ela parece tão tranquila, tão inocente." As suspeitas de Carmen se intensificaram quando descobriu que Ricardo havia começado a fazer perguntas sobre o pai de Isabela. Ele queria saber detalhes sobre o relacionamento dela, por que o homem havia desaparecido, se ela tinha certeza sobre a paternidade da menina. As perguntas eram feitas casualmente, mas havia uma urgência por trás delas que deixava Carmen profundamente desconfortável. A gota d'água veio quando Carmen encontrou Ricardo chorando silenciosamente no escritório, segurando um dos desenhos que Isabela havia feito para ele. Era uma imagem simples de uma família, papai, mamãe e filha, com a legenda "Para o tio rico", que é muito legal. Quando ele viu Carmen observando, tentou disfarçar rapidamente, mas ela havia presenciado uma vulnerabilidade que o bilionário não conseguia mais esconder. Naquela noite, Carmen tomou uma decisão que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Confrontaria Ricardo sobre seu interesse obsessivo por Isabela, mesmo que isso custasse seu emprego e sua estabilidade financeira. O confronto aconteceu numa sexta-feira à noite, depois que Isabela havia adormecido no sofá do escritório, enquanto Carmen terminava a limpeza. Ricardo estava novamente observando a menina dormir, com aquela expressão de dor e anseio que Carmen não conseguia mais ignorar. "Senhor Montenegro", disse ela com voz firme, "preciso falar com o senhor sobre minha filha." Ricardo se virou sobressaltado, como se tivesse sido pego em flagrante. "Sua filha é uma menina muito especial", disse ele, tentando manter a composura. "Apenas me lembra de alguém que conhecia há muito tempo." Mas suas mãos tremiam enquanto falava, e Carmen percebeu que havia algo muito mais profundo naquela obsessão crescente. "Senhor Montenegro", Carmen insistiu, "o senhor tem feito perguntas sobre o pai dela, tem observado ela de uma forma que me deixa preocupada. Se há algo que o senhor sabe sobre a paternidade de Isabela, eu preciso saber a verdade." O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que parecia eletrificar o ar da biblioteca. Foi então que Ricardo desabou completamente.
Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele se sentou pesadamente na poltrona de couro e revelou a verdade que havia guardado por 7 anos. Carmen, disse ele com voz embargada, há quanto tempo você trabalha aqui? Quando ela respondeu 15 anos, ele fez o cálculo mental que confirmou seus piores temores. A confissão que se seguiu foi devastadora para ambos. Ricardo revelou que 7 anos atrás, durante uma fase particularmente sombria de sua vida, após a morte da esposa, ele havia tido um relacionamento breve e intenso com uma mulher que conhecera em um bar. Uma noite de solidão e vulnerabilidade que resultara numa gravidez que ele nunca soubera ter acontecido. Carmen ficou pálida ao ouvir a descrição. A data coincidia exatamente com a concepção de Isabela. O local do encontro era o mesmo bar onde ela costumava ir após o trabalho naquela época, tentando esquecer a solidão de sua própria vida. O homem que ela havia conhecido naquela noite disse chamar-se Ricardo, mas estava tão bêbado e emocionalmente destruído que ela nunca imaginou que fosse seu próprio patrão. A revelação mais chocante veio quando Ricardo admitiu que havia suspeitado da paternidade desde o momento em que viu Isabela pela primeira vez. Ela tem os mesmos olhos da minha mãe, disse ele entre soluços. A mesma forma do rosto, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está concentrada. Eu reconheci características da minha família nela imediatamente. Carmen se lembrava vagamente daquela noite de 7 anos atrás. Um homem elegante, claramente sofrendo por alguma perda, que havia bebido demais e chorado nos braços dela. Eles haviam passado uma noite juntos, 2 solitários, buscando conforto temporário um no outro. Na manhã seguinte, ele havia desaparecido, deixando apenas dinheiro na mesa de cabeceira que ela havia devolvido por orgulho. A ironia da situação era devastadora. Durante 15 anos, Carmen havia limpado a casa do pai de sua filha sem saber. Durante 7 anos, ela havia criado Isabela sozinha, lutando contra dificuldades financeiras, enquanto o pai biológico da menina era um dos homens mais ricos do país. E durante uma semana, Ricardo havia convivido com a filha que nunca soubera ter, apaixonando-se por ela sem poder revelar a verdade. O momento mais poderoso veio quando Ricardo olhou para Isabela dormindo inocentemente no sofá e sussurrou: "Ela é minha filha, Carmen, e eu perdi 7 anos da vida dela por não saber que ela existia." O silêncio que se seguiu à revelação foi interrompido apenas pela respiração suave de Isabela dormindo no sofá. Carmen e Ricardo se olhavam como se estivessem processando uma realidade que parecia impossível de absorver. Durante 7 anos, ela havia criado sozinha a filha de um bilionário. Durante 15 anos, ele havia ignorado a mulher que carregara e criara sua única descendente. Carmen enfrentou uma tempestade emocional que alternava entre alívio e terror. Alívio por finalmente entender por que sempre sentira que Isabela merecia mais do que ela podia oferecer. Terror pela possibilidade de que Ricardo tentasse tirar a menina dela. "O senhor vai querer a guarda?" perguntou com voz trêmula, instintivamente se posicionando entre Ricardo e a filha adormecida. Ricardo compreendeu imediatamente o medo de Carmen e se apressou em tranquilizá-la. "Carmen, você é a mãe dela. Você a criou, a ama, a protegeu durante todos esses anos. Eu sou apenas um estranho que dividiu DNA com ela." Suas palavras revelavam uma humildade que Carmen nunca havia visto nele, como se a paternidade descoberta tivesse quebrado todas as barreiras de arrogância que ele construíra ao longo da vida. A primeira decisão que enfrentaram foi sobre como e quando contar a verdade para Isabela. A menina havia crescido acreditando que não tinha pai, e Carmen sempre explicara que papai foi embora antes dela nascer. Agora, descobrir que o pai não apenas existia, mas era o tio rico que havia se tornado especial para ela, seria uma revelação que poderia confundir profundamente uma criança de 6 anos.
Ricardo propôs uma abordagem gradual. Ela já gosta de mim, disse ele observando Isabela dormir. Talvez possamos deixar que essa relação se desenvolva naturalmente, sem pressa. Não quero traumatizá-la com verdades que ela ainda não está preparada para compreender. Era a primeira vez que Carmen o via colocar as necessidades de outra pessoa acima de seus próprios desejos. A transformação mais significativa aconteceu na dinâmica entre Carmen e Ricardo. A relação patrão-empregada desapareceu instantaneamente, substituída por uma parceria delicada entre dois pais que precisavam navegar território completamente desconhecido. Ricardo ofereceu imediatamente apoio financeiro, mas Carmen hesitou, temendo que aceitar dinheiro criasse uma dependência que pudesse ser usada contra ela no futuro. As conversas que se seguiram revelaram aspectos de ambos que haviam permanecido escondidos por anos. Ricardo falou sobre sua solidão após a morte da esposa, sobre como havia se tornado um homem amargo que encontrava propósito apenas no trabalho. Carmen compartilhou suas lutas como mãe solteira, seus sacrifícios para dar a Isabela o melhor que podia, seus medos sobre o futuro da filha. O momento mais tocante veio quando Ricardo pediu permissão para fazer pequenos gestos paternais. "Posso levá-la para conhecer o zoológico no domingo?" perguntou hesitantemente. Ou seria muito cedo? Carmen viu nos olhos dele um homem que havia descoberto tardiamente o que significa ser pai e que estava disposto a construir essa relação no ritmo que fosse melhor para Isabela. A decisão mais importante que tomaram foi manter a rotina de Isabela inalterada enquanto exploravam essa nova realidade. Carmen continuaria trabalhando, mas agora como parceira reconhecida na criação da filha, não como empregada tolerada. Ricardo aprenderia a ser pai gradualmente, ganhando a confiança de Isabela através de gestos genuínos, não através de imposição de autoridade ou poder financeiro. O momento que Carmen e Ricardo mais temiam chegou de forma inesperada numa tarde de quinta-feira. Isabela havia acordado de um cochilo no sofá do escritório e escutou fragmentos de uma conversa telefônica entre Ricardo e seu advogado sobre reconhecimento de paternidade e formalização da guarda compartilhada. Com a curiosidade natural das crianças, ela ficou escondida atrás da porta, tentando entender palavras que não conhecia completamente. Quando Carmen chegou para buscá-la, Isabela a confrontou com uma pergunta que fez o mundo parar. "Mamãe, o tio Rico é meu papai verdadeiro?" A inocência com que fez a pergunta contrastava com a complexidade devastadora da situação. Carmen ficou paralisada, sem saber como responder a uma verdade que ainda estava aprendendo a processar. Ricardo, que havia chegado ao escritório naquele momento, presenciou a pergunta e viu o pânico nos olhos de Carmen. Por alguns segundos, os três ficaram em silêncio absoluto. Dois adultos aterrorizados pelo medo de magoar uma criança e uma menina de 6 anos aguardando uma resposta que mudaria para sempre sua percepção sobre sua própria identidade. A reação de Isabela foi completamente inesperada. Em vez de confusão ou medo, seus olhos se iluminaram com uma alegria pura e espontânea. "Eu sabia!" gritou ela, correndo para abraçar Ricardo com força. "Eu sempre soube que você era especial, por isso que eu gosto tanto de ficar aqui." A simplicidade da resposta infantil desarmou completamente as preocupações dos adultos. Mas a situação se complicou quando Isabela começou a fazer perguntas que nenhum dos dois estava preparado para responder. "Por que você não morava com a gente?" perguntou ela para Ricardo. "Por que mamãe disse que papai havia ido embora?" As perguntas eram feitas sem malícia, mas revelavam a necessidade de uma explicação que fizesse sentido para uma mente de 6 anos. Carmen desabou emocionalmente ao tentar explicar para a filha que ela e Ricardo não se conheciam como pai e mãe quando Isabela nasceu. "Às vezes", disse ela entre lágrimas, "papais e mamães se encontram muito rapidamente e depois se perdem,
e só descobrem que têm uma filha muito tempo depois. Era uma versão simplificada, mas honesta dentro do que uma criança poderia compreender. O momento mais poderoso veio quando Isabela olhou para os dois adultos chorando e tomou uma decisão com a sabedoria assustadora das crianças. "Vocês estão tristes porque acham que eu vou ficar confusa", disse ela, segurando as mãos dos dois. "Mas eu não estou confusa. Eu tenho uma mamãe que sempre cuidou de mim, e agora eu tenho um papai que quer cuidar de mim também. Isso é bom, não é ruim." A declaração simples de Isabela revelou uma verdade que os adultos haviam complicado desnecessariamente. Uma criança amada tem capacidade infinita para aceitar mais amor, independente de como esse amor se manifesta. Ela não via a situação como traumática ou confusa, via como uma ampliação da família que sempre desejara ter. O clímax emocional chegou quando Isabela fez um pedido que deixou tanto Carmen quanto Ricardo sem palavras. "Agora que eu sei que você é meu papai, posso morar aqui com vocês dois?" A pergunta revelou que, na mente da menina, ter descoberto um pai significava ganhar uma família completa, não perder a segurança que sempre conhecera com a mãe. A pergunta de Isabela sobre morarem juntos levou Carmen e Ricardo a uma decisão que nenhum dos dois havia considerado: reorganizar completamente suas vidas para criar uma família funcional, mesmo que não convencional. Depois de semanas de conversas delicadas, chegaram a um acordo que priorizava o bem-estar de Isabela acima de qualquer desconforto pessoal que pudessem sentir. Ricardo transformou uma ala inteira da mansão em apartamento independente para Carmen e Isabela, garantindo que tivessem privacidade e autonomia, mas permanecessem próximas o suficiente para que ele pudesse participar ativamente da criação da filha. Carmen deixou de ser funcionária para se tornar corresponsável pela educação de Isabela, mantendo sua dignidade enquanto permitia que Ricardo assumisse seus deveres paternais. A adaptação foi surpreendentemente natural para Isabela. Ela passou a ter 2 quartos, um no apartamento com a mãe e outro no lado da casa do pai, e circulava livremente entre os 2 mundos, com a facilidade das crianças que se sentem verdadeiramente amadas. Para ela, não havia conflito entre ter uma mãe que sempre a criara e um pai que acabara de descobrir. Havia apenas mais amor disponível. Ricardo se transformou completamente ao assumir a paternidade tardia. O homem que havia passado décadas focado apenas nos negócios descobriu que nada se comparava à alegria de levar Isabela para a escola, ajudá-la com lições de casa ou simplesmente ouvi-la contar sobre seu dia. Ele aprendeu a fazer panquecas no domingo, a contar histórias na hora de dormir e, principalmente, a ver o mundo através dos olhos cheios de esperança de uma criança. Carmen enfrentou a maior transformação de sua vida. De mãe solteira lutando para sobreviver, ela se tornou parceira igualitária na criação de uma filha que agora tinha acesso a oportunidades que ela nunca poderia ter proporcionado sozinha. Mais importante, ela descobriu que aceitar ajuda não diminuía seu valor como mãe, apenas permitia que fosse uma mãe ainda melhor. A dinâmica familiar que desenvolveram era única, mas funcional. Carmen mantinha a autoridade maternal que sempre exercera. Ricardo aprendia a ser pai, respeitando os limites estabelecidos pela mãe. E Isabela floresceu no ambiente de amor abundante e cooperação parental. Eles jantavam juntos todas as noites, tomavam decisões importantes em conjunto e, principalmente, colocavam as necessidades da menina acima de qualquer ego pessoal. O momento mais emocionante veio no primeiro dia dos pais após a descoberta. Isabela preparou uma apresentação especial na escola, onde falou sobre ter uma família diferente, mas perfeita. Ela desenhou um retrato de 3 pessoas se abraçando com a legenda: "Minha mamãe que me criou, meu papai que me encontrou e eu que tenho muita sorte."
A transformação mais profunda aconteceu nos próprios Carmen e Ricardo. Eles desenvolveram uma amizade sólida, baseada no amor compartilhado por Isabela, mas também descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Não se tornaram um casal romântico, mas se tornaram parceiros de vida, unidos pelo propósito de criar uma menina extraordinária. A história, que começou com uma faxineira humilde, sendo obrigada a levar a filha para o trabalho, se transformou na prova de que família não se define por circunstâncias, mas por escolhas. O gesto do milionário não foi apenas aceitar a presença da criança em sua casa, foi abrir seu coração para uma paternidade que chegou tarde, mas não menos significativa. 8 anos se passaram desde aquela manhã, quando Carmen foi obrigada a levar Isabela para o trabalho, sem imaginar que estava prestes a reunir uma família que o destino havia separado por circunstâncias do acaso. Isabela, agora com 14 anos, cresceu numa dinâmica familiar que redefiniu completamente os conceitos tradicionais de paternidade, maternidade e amor incondicional. Papai Rico e mamãe Carmen se tornaram os parceiros de criação mais harmoniosos que uma adolescente poderia desejar. Isabela floresceu academicamente, emocionalmente e socialmente, tendo o melhor dos dois mundos: a sabedoria prática e o amor incondicional de uma mãe que lutou por ela desde o nascimento, e os recursos e a proteção de um pai que a descobriu tarde, mas a amou desde o primeiro olhar. Carmen se tornou uma empresária respeitada, usando o apoio de Ricardo para criar uma escola de capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Nenhuma mãe deveria precisar escolher entre trabalhar e cuidar dos filhos, ela disse na inauguração. Sua história inspirou mudanças na legislação trabalhista brasileira, garantindo que empregados domésticos tivessem direito a creches ou flexibilidade para emergências familiares. Ricardo descobriu que ser pai era infinitamente mais gratificante que ser apenas um homem rico. Ele reduziu drasticamente sua carga de trabalho para estar presente em cada apresentação escolar, cada partida de futebol, cada momento importante da vida de Isabela. Ela me ensinou que sucesso não se mede em dinheiro, mas em risadas compartilhadas. Ele costuma dizer em entrevistas: a maior transformação aconteceu na própria Isabela. A menina cresceu com uma autoestima sólida, sabendo-se amada por 2 adultos que puseram suas diferenças de lado para priorizá-la. Ela se tornou defensora de famílias não convencionais, escrevendo artigos para o jornal da escola sobre amor sem rótulos e famílias do coração. O momento mais emocionante veio na formatura do ensino fundamental de Isabela, quando ela fez um discurso que emocionou toda a plateia. Minha família prova que o amor não precisa seguir regras tradicionais para ser verdadeiro. Tenho uma mãe que me ensinou a ser forte e um pai que me ensinou a sonhar alto. Juntos, eles me ensinaram que família é quem escolhe ficar ao seu lado quando a vida fica difícil. A amizade entre Carmen e Ricardo evoluiu para algo único e duradouro. Eles nunca se tornaram um casal romântico, mas desenvolveram uma parceria baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado por Isabela. Somos copais exemplares, Carmen brinca. Prova de que você não precisa estar apaixonado por alguém para construir uma família funcional com essa pessoa. Maven, a história da família Montenegro Oliveira, se tornou inspiração para documentários e livros sobre parentalidade não convencional. Universidades estudam seu caso como exemplo de como classe social não determina capacidade parental e como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho quando as pessoas envolvidas priorizam o bem-estar das crianças. Oliveira, há uma foto emoldurada que resume toda a jornada. Carmen, Ricardo e Isabela, abraçados no jardim, sorrindo genuinamente. Embaixo, uma placa com as palavras que Isabela escolheu: família, onde o amor mora
independente de como chegou até lá. Faxineira humilde, foi obrigada a levar a filha para o trabalho. Havia começado como uma situação de desespero, mas o gesto do milionário, abrir não apenas sua casa, mas seu coração para uma paternidade inesperada, provou que às vezes os maiores milagres começam com os menores atos de humanidade. O verdadeiro gesto de Ricardo não foi aceitar uma criança em sua casa por uma manhã, mas escolher ser pai para o resto da vida de uma menina que o ensinou que riqueza verdadeira se mede em abraços, não em cifras bancárias. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que também merece ouvir isso.